Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, buscando Deus, fazendo com que Ele venha estar sempre sendo o primeiro na tua vida todos os dias. Queridos, se você está aqui é porque Deus te chamou, porque Deus tem um propósito para a sua vida e, acima de tudo, que Ele quer ter um relacionamento com você. Então, a lição da Escola Sabatina faz com que possamos ter esse pão espiritual matinal todos os dias, nos alimentando da verdade, nos alimentando daquilo que Deus deseja para a nossa vida. E nesse trimestre, o amor e a justiça de Deus. 2025, gente, está prometendo. Que lição maravilhosa. Estamos indo aqui para a lição 4 e eu vou te falar, hein? Na sexta-feira é meu aniversário. Aceitamos presentes, até um pix se você quiser mandar, para mandar, não tem problema nenhum, tá bom? Então guarda aí, dia 24 de janeiro, aniversário aqui do pastor Leonardo. Manda uma mensagem pra gente aí no direct, no chat, fala: ó, pastor, tô assistindo teu podcast, tô assistindo de tal lugar, fala da cidade onde você está assistindo, tá bom? Não perca a oportunidade da gente ficar inteirado aí de onde você está nos assistindo. Então, a lição, eu quero pedir para você, como presente de aniversário, não fique sem estudar essa lição, hein? A lição tá maravilhosa. E eu tenho certeza de uma coisa: se você não tem ela física, baixe o aplicativo, fique por dentro das novidades, busque ter esse material fisicamente, ligue na loja da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, ou você mande uma mensagem para nós, vamos tentar enviar uma lição para você, mas não fique sem ela, tá bom? O aplicativo é gratuito e você pode também ter as outras lições anteriores de uma forma gratuita, então não tem o motivo de você ficar sem a lição, tá bom? Eu quero te pedir aí também, se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste, tá vendo aqui embaixo? Clica no sininho, fique por dentro do nosso conteúdo, das novidades da Associação Paulista Leste. E se você quiser também nos seguir através do Instagram, vai lá, nips.apl. E você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva, tá bom? Nossa, nós estamos indo para a lição 4. A lição 4 é uma lição que dá para a gente tirar muita coisa boa aqui. E eu quero pedir para você aqui, ó, lembrar dos nossos amigos que vieram lá na lição 2, nós trouxemos eles de volta aqui, para falar sobre um Deus apaixonado e compassivo. Nós trouxemos aqui o pastor Felipe, que é o novo capelão do Colégio da Vila Matilde. Veio diretamente de nossos hermanos de Cochabamba, Bolívia. Muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo. Olá, pastor. Muito obrigado. É um prazer estar novamente aqui, né, para compartilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E mandar um abraço aí pro pessoal aí do Colégio da Vila Matilde aí. Um abraço para vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Temos aqui a doutora Damares Moura. Doutora Damares, como deputada, ela é a criadora do projeto de lei, da lei, né? Da liberdade religiosa. Foi, durante um bom tempo aqui também, a nossa subprefeita em São Paulo. É advogada de carreira, uma mulher, uma baiana retada, aceitou o desafio de estar aqui conosco. Obrigado, doutora, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, grandemente. pastor Leonardo, pastor Felipe, pastor Anderson. Um privilégio novamente compartilhar com vocês o estudo, ou, enfim, a discussão sobre uma lição que é transformadora. Acho que chega num momento especial da história, em que as pessoas estão se dividindo de forma acelerada e progressiva, e aí a lição chega para falar de amor, não é? E a de hoje falar sobre o amor apaixonado e compassivo. Então eu quero agradecer a oportunidade. E temos aqui o pastor Anderson Mendonça, diretamente do distrito de Freguesia do Ó. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Amém. Que bênção estar com vocês aqui, o pessoal da bancada, é uma bênção estar com vocês, poder aprender mais desse amor apaixonado, e estamos recapitulando com você que está nos assistindo também. Por isso quero mandar um abraço também para a minha igreja, Freguesia do Ó, meu distrito, que Deus abençoe a vocês aí, viu? Bênção demais tê-los aqui conosco. Muito bem, queridos.
Vamos para a lição 4. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento. Pastor Anderson, pode orar para nós? Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti pelo Teu amor infindável sobre nossa vida. Agradecemos a Ti porque o Senhor é paciente também conosco. E isso também se configura uma prova de amor. Obrigado, Senhor, porque Tua graça é tamanha que nos alcança hoje. Amém. Ao abrirmos Tua palavra hoje, Senhor, fale mais uma vez ao nosso coração. Inunde o nosso coração com a presença do Teu Espírito, porque o que nós mais queremos é ter mais de Ti em nós. Tudo isso te oramos e agradecemos por Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Um Deus apaixonado e compassivo. Verso para memorizar. Isaías capítulo 49, verso 15. Será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Essa é uma das profecias de Isaías que são mais lembradas nos tempos de hoje, né? É uma das mais lembradas porque você tem visto mãe se esquecer de filho hoje. Ver crianças sendo jogadas dentro de lixo, sendo esquecidas dentro de carro, morrendo asfixiada. E aqui você vê a forma como parece uma hipérbole, né? Um exagero do profeta, mas na verdade é uma veracidade. Pode, mas se esquecer, Deus não se esquece. Como que a gente pode trabalhar esse contexto hoje para os nossos professores? Bem, eu penso que é impensável esse negócio da mãe esquecer o filho. É impensável isso. Imagina, sei lá, a mãe andando... Ah, esqueci o filho no ônibus. Mas esquece. É impensável isso. Hoje, nos dias de hoje, a gente tem algum desses exemplos, mas na época bíblica era impensável isso. A mãe cuidava demais da criança e tinha toda uma proteção acerca disso. Mas o texto e o autor declara, olha, se isso acontecer, que é algo impensável, porque ele colocou aqui como se fosse um extremo da vida, uma mãe esquecer do filho que ainda dá de mamar. Se isso acontecer, saiba de uma coisa, eu sou melhor que a mãe. Eu não vou me esquecer de você. Então, quando eu leio essas emoções descontroladas por causa dos problemas que existem aqui, a emoção de Deus de ser alguém apaixonado por nós, ela se torna viva quando ele declara. Veja o que o autor declara aqui no começo da lição. No entanto, Deus nos criou com essa capacidade de sentir emoções, Ele próprio, e é apresentado nas Escrituras como alguém que experimenta emoções profundas. Estamos tratando aqui não de um Deus que está lá estático, mas um Deus que está no meio de nós. Por isso que ele traz essa ideia de uma mãe esquecer, olha, você não precisa chorar, você não está órfão, você não está só. Eu estou com você. Então, Deus é apaixonado por nós, porque a paixão traz essa ideia de amor quente. É alguém que ama e que está próximo. É um amor quente ali. E ele não somente é quente, mas também ele é compassivo, no sentido de que, olha, é paciente, ele entende que algumas coisas não vão ser da noite pro dia. Talvez você queira algumas mudanças do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da noite pro dia. Tem algumas coisas que não serão mudadas da noite pro dia. Por isso que você deve aprender com Deus, e através dessa lição a gente consegue aprender. Por quê? Porque Deus também é paciente com a gente. Olha, e é bem interessante, né? A lição de sábado fala de uma tendência humana de achar que quem tem emoções intensas, não é um descontrolado. Nós estamos agora caminhando para a era da racionalidade. É a era da razão, não é? E quem sente emoções profundas precisa se tratar. Eu acho que isso é perigoso, porque, na verdade, o próprio Deus se emocionava profundamente, não é? O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus se emocionava em profundidade. Hoje, eu não vou contar quem, vou contar o milagre, mas não conto o santo, não é? De um pai que ensina um filho que homem não chora. Homem não chora, né? Porque hoje se emocionar e expressar esta emoção é sinal de fraqueza. Não é? As pessoas que se emocionam muito, olha, ele está com algum problema, está com depressão. Porque ele é tão chorão.
toda vez que ele vai pregar, chora. Não é toda vez que ele vai se dirigir ou mencionar a família. Eu gosto muito de um exemplo, é público, então ele não vai se importar que eu mencione aqui. O governador de São Paulo, o governador Tarcísio, é uma coisa tão impressionante. Todas as vezes, invariavelmente, que eu o vi mencionar a esposa, ele chorou. Ele não consegue mencioná-la. Falar do nome dela sem chorar. Eu fiz uma sessão solene na Assembleia Legislativa para homenagear mulheres e eu a convidei e ele veio acompanhando a primeira-dama Cristiane. E aí, claro, o governador estava na Assembleia Legislativa, nós demos a ele a palavra. Quando ele começou a falar, que ele citou o nome de Cristiane, ele começou a chorar. Né? Então, mas aquilo para mim foi extraordinário, porque a emoção profunda das pessoas não pode ser interpretada como descontrole, digno ou passível de um tratamento, porque o próprio Deus, ele se emocionava, não é? Ele não era, e nem por isto, ou ele não era irracional porque ele se emocionava, porque ele chorava, porque ele sofria intensamente por nós. Eu estou lendo agora os livros iniciais da Bíblia que conta a história do povo de Israel, a peregrinação pelo deserto. Que sofrimento de Deus por aquele povo. A tristeza que Deus sentia, o desejo que ele tinha de salvar aquele povo, de resgatar, de se reconectar com eles, de restabelecer o relacionamento, o sofrimento intenso de Deus para salvar aquele povo. Então, acho que a primeira grande lição aqui, da lição dessa semana, né, é exatamente o fato de que nós podemos sim extrair lições preciosas da emoção de Deus e do amor apaixonado que ele sente por nós, sem que isso signifique descontrole emocional e sem que isso signifique irracionalidade. Sobre o contexto que é apresentado também, eu acho interessante na parte de domingo, maior do que um amor de mãe. Eu acho difícil a gente parar a pensar alguém amar mais do que a nossa própria mãe, né? Nos gerou, cuidou da gente, nos amamentou. O laço de afetividade é durante a amamentação, né? De acordo com a psicologia. Ela cuidou de você, ela te limpou, ela deu comida. Aí, o amor de Deus é maior do que tudo isso. Como que a gente consegue compreender esse contexto, principalmente que é usado aqui na lição de domingo para os nossos professores? Bem, amor de mãe, a senhora ficaria mais fácil falar, porque... Olha o sorrisão. Eu pensei, Olha o sorrisão. Porque quando eu vejo amor de mãe, tendo a senhora aqui conosco, eu percebo que a forma de Deus comparar pelo fato da mãe ser uma pessoa que está sempre ali, sempre próxima. Eu até falei a vocês numa outra lição de que quando a gente vai na penitenciária, nós percebemos que no Dia das Mães está cheio ali, as mães vão para ver os filhos. É quase que uma ligação, ainda um braço dela que ainda está ali. Por mais que o menino cresceu e tudo, mas a gente sempre fica vendo, é o nosso menino, é o meu menino, saiu de mim, tá uma espécie de simbiose, meio ligado a mim, as emoções e tudo. Então, o que tem de mais próximo na humanidade de amor de mãe. Uhum. Aí o texto deixa claro. Assim, a compaixão de Deus pode ser comparada ao profundo amor materno, que nasce do íntimo, dentro das suas entranhas. Na verdade, é infinitamente maior do que qualquer compaixão humana, incluindo a de uma mãe por seu filho recém-nascido. Por mais que vejamos que a mãe e o filho têm essa ligação ali, Deus tem uma ligação mais forte com o seu povo. E é nisso que nos apeguemos. É nisso que devemos nos unir. Então, o amor de Deus, ele é maior do que o amor de uma mãe por seu filho. Eu gosto muito do hino, né, que tem, ainda que a mãe viesse se esquecer, né, não me esqueci de ti, o hino do Inário. E sempre, desde pequeno, eu ficava pensando isso daí, né, como que a mãe vai esquecer. E como a gente vê, hoje já é algo que está se tornando não normal, mas algo que a sociedade já olha e já não se escandaliza. Porque há 10, 20 anos atrás, quando você falava, quando passava uma notícia que uma mãe tinha esquecido um filho dentro de um carro, todo mundo se escandalizava. Como que isso é possível? Agora você imagina, como o pastor falou, naquele tempo mesmo bíblico era muito mais impossível ainda isso.
Mas ele está tentando descrever o amor de Deus, que é um amor que a gente não consegue imaginar. A gente tenta descrever de fatos que a gente conhece, porque o amor de Deus é inimaginável. E você vê que o autor ele fala aqui, ó, que quando Deus descreve o povo da aliança, ele fala assim, meu filho querido, o filho das minhas delícias. Deus, ele demonstra esse amor de mãe, mais do que o amor de mãe conosco, e ele demonstra que, apesar de tudo, nós somos o filho dele querido. Nós somos os seus filhos queridos. A gente tem que entender que Deus nos ama incondicionalmente, Deus nos ama profundamente e muito mais do que uma mãe poderia amar o seu filho. E é onde nós encontramos na lição de segunda, né, esse amor angustiante, né? A história de Oséias, ela mexe muito com a minha cabeça. Com a minha também. Puxa, meu filho. Com a minha também. Coitado, velho. Que história. Até para entender. Coitado de Oséias, né? Deus olha pra ele assim, você vai lá na casa de prostituição, você vai pegar aquela mulher, você vai casar com ela. Aí você olhar pro cara, camarada, você vai ter que amar. Ela vai te trair. Ela vai voltar pra lá, ela vai sair e você vai ter que ir lá buscar ela. Ela vai ter filho de outro cara. Eu lembro que um dos nomes dos filhos, eu não lembro o nome direito, mas o significado eu lembro. Fala assim, este filho não é meu, mas eu amo. Então, assim, ali é esse amor angustiante de fazer com que a pessoa entenda na pele o que Deus passou com o povo de Israel. Eu amei você, vocês me traíram 1, 2, 3 vezes, decidiram voltar para o Egito, voltar para a idolatria, fazer tudo quanto é coisa. E eu sempre aqui presente, fiel a vocês. É impressionante. Então, como que esse amor angustiante que fala da lição aqui de segunda, e vai tratar em algumas outras lições futuras aqui, nós podemos trabalhar com os nossos irmãos sobre essa fidelidade inabalável de Deus e a corrupção do amor, às vezes, do ser humano diante dessa história. Como que a gente pode trabalhar tudo isso? Nós vemos que o amor o amor do ser humano, ele é bem condicional. Enquanto você está tendo coisas boas, você está amando a pessoa. Enquanto você está recebendo presentes, você está amando a pessoa. Você vê que o povo de Israel, eles recebiam a dádiva de Deus, e eles ali, por algum lapso de momento, eles amavam a Deus. Parava qualquer motivo ali, eles já viravam e falavam, no Egito era melhor. Naquela época era melhor. E nós hoje somos da mesma forma. Parece que quando a gente não vê as bênçãos de Deus sendo derramadas na nossa vida, a gente vai se esquecendo dele. A gente vai se esquecendo de Deus e vai corrompendo o nosso coração. O ser humano é muito fácil corrompido. Se corrompe por dinheiro, se corrompe por prazeres, se corrompe por qualquer coisa. Mas a gente vê o amor de Deus, ele é uma fidelidade. Passe o que passe, Deus continua te amando. Como no caso de Oséias, né? Ele falou, olha, vai, pega a mulher lá e você vai amar ela incondicionalmente. Passe o que passe. Vai precisar buscar lá dentro de novo? Lá no prostíbulo? Vai novamente lá e busque ela. Passe o que passe, você vai ter que amar ela. Porque é assim que eu amo o meu povo. Mesmo que eles dão as costas para mim, eu ainda assim os amo. Eu percebo aqui um fio ligando todas as lições. Agora falando sobre esse aspecto da emoção angustiante de Deus aqui. O amor angustiante. O povo de Israel havia dormido com vários deuses. Ele, dia de sábado, ia para a igreja, Deus de amor, vimos nós te adorar. Aí chegava na segunda-feira, era o Deus Baal lá, Deus fulano, Deus ciclano, na terça, na quarta, na quinta. Quando chega no sábado, diz que é crente. Será que não parece com muitos que estamos assistindo? Sabatistas. Dia de semana adora um monte de outras coisas. Porque estamos falando aqui de deuses, obviamente, bíblico, à luz do contexto de Oséias. Mas será que não existem deuses modernos? Será que não existem irmãos que estão tão preocupados com as coisas financeiras que acabam esquecendo as coisas do Senhor? Será que outros não estão tão preocupados com a glória humana que acabam esquecendo das coisas de Deus? E quando chegam no sábado, estão ali, eu vou te adorar, mas doido para acabar o pôr do sol, para ele fazer o que ele realmente gosta, dormir com outro. Dormir com outro Deus. Bem, o autor declara que a imagem que é passada pela história de Oséias aqui é uma imagem de compaixão com o povo. Tanto é que ele amou essa criança, certo? Mesmo não sendo filho dele.
Ele ama Israel, mesmo Israel tendo dormido com vários deuses. Essa imagem de compaixão despertada, de acordo com o texto aqui da lição, ocorre, por exemplo, na história também de duas mulheres que se apresentam a Salomão, ambas afirmando serem mães do bebê. Quando o rei ordenou que a criança fosse dividida ao meio, sem a intenção de fazê-lo, essa imagem descreve a emoção da verdadeira mãe aqui. Ou seja, aquela velha história que Salomão teve que passar no começo de seu ministério. Duas mulheres, um bebê e o outro morto. As duas diziam que aquele bebê recém-nascido pertenciam a elas. Como saber? Não tinha exame de DNA naquela época, não tinha nada. Aí então Salomão falou, tá bom, vamos cortar aí e você fica com uma cabeça, você fica com a perna. A mãe falou, não, por favor, não faça isso. Ela foi misericordiosa com o bebê. Por quê? Porque ela amava e queria o bem do bebê, por mais que o bebê não ficasse com ela. Exatamente. Ela queria o bem do bebê. Então Salomão teve a clara evidência de que aquela era a mãe verdadeira. Perceba que era angustiante para quem estava vendo. Para nós que, obviamente, a gente já sabe do final da história, mas imaginemos no momento que estávamos lá. Pô, o cara mandou matar a criança, cortar no meio, que loucura. Que situação angustiante. Puxa, o povo se voltou contra Deus. Puxa, Deus fez milagre. Rapaz, Jesus aparece na frente de Israel, vê todo Israel e começa a chorar. O pessoal ovacionando Jesus e ele vê Israel e começa a chorar. A emoção toma conta. Você percebe também Jesus com a emoção tomando conta quando ele vai orar, ao ponto de suar, né? Gotas de sangue. A pressão era tamanha. Um Deus não descontrolado, conforme a irmã Damares declarou aqui, mas que tinha emoções latentes, profundas. Então, a angústia também é uma das emoções que vivemos. E Deus está mostrando aqui que ele também estava vivendo angustiado pelo fato de perder Israel para outros deuses. Deus também, às vezes, fica angustiado ao ver muitos dos seus filhos se perdendo no caminho. Você deve ser um intercessor na nossa igreja. Você deve cultivar as amizades. Para quê? Para mantermos mais unidos os nossos irmãos até o céu. Por isso, o amor angustiante nos faz lembrar essa angústia que ele estava vivendo aqui. Eu queria só retomar, porque se aplica bem ao que nós estamos estudando hoje, não é? Aquela saga, né? Aquela caminhada do povo de Israel pelo deserto. Olha, às vezes não demorava um dia para o povo se rebelar. Então, se não tinha alimento, o alimento desejado, ele se rebelava contra Deus, e era contra Deus, não é? Se faltava água, qualquer circunstância cotidiana da vida, não é? Que, enfim, ocorresse ali, eles se rebelavam contra Deus. Deus mandava o maná, sem que eles precisassem trabalhar para obter o alimento, o seu sustento. Deus mandava do céu, alimento do céu. Quem é que come alimento do céu? A gente come lá, compra na feira, compra no supermercado. Eles comiam o alimento do céu. Show, né? É show. Mas eles não enjoaram daquele alimento. O tempo inteiro provocando Deus, fazendo com que Deus se impacientasse com eles. E Deus, em muitos casos, não é? Deus quis aplicar ao povo a disciplina. Sanções ali. A disciplina merecida como um pai faz com os filhos. Nós que temos filhos aqui sabemos que a gente, em algum momento, independentemente do amor que temos por eles, nós temos que aplicar a disciplina. E Deus queria fazer isso. Mas bastava Moisés... Eu estou lendo muito isso. Bastava Moisés chegar... Olha como Deus é compassivo. Alguém diria como Deus é bonzinho. Como Deus é bonzinho, misericordioso, amoroso. Bastava Moisés fazer uma oração. Senhor, eu te peço, não faz isso com esse povo. Né? Eu estou intercedendo por eles. Tá bom, Moisés. Eu vou aplacar a minha ira e a minha disciplina, não é? E vou restabelecer a minha relação com ele. Então, gente, o amor de Deus, ele me constrange, Pastor Anderson. E deve constranger você que está nos assistindo, porque a gente se envergonha.
quando as bênçãos vêm imerecidas e às vezes elas ocorrem em momentos de rebelião nossa contra Deus. E a gente vê ele arrumando as coisas, né? Ele intervindo. E há coisas que indubitavelmente vieram de Deus. Eu estou em rebelião e eu percebo a bênção dele na minha vida. Não é? Então é extraordinário. É o amor compassivo e não nos esquecermos de que a angústia de Deus, quando nós nos rebelamos, ela o faz chorar por nós e que isso possa constranger o nosso coração. Amém. E onde nós vamos para a parte de terça-feira, perdão, né? Que fala sobre a compaixão de Jesus, que eu acho muito interessante, porque agora começa a apresentar Cristo ali, ele usa expressões de emoção profunda, comove as pessoas para descrever a compaixão de Deus. Deus usa agora a pessoa de Cristo para poder trazer para nós. E Jesus dizendo, falando, olha, quantas vezes eu tentei reunir vocês debaixo da minha asa para eu poder proteger vocês, mas vocês se dispersavam. Muitas das coisas, às vezes, que nós enfrentamos, nós não entendemos. Questionamos Deus porque passamos por dificuldades, mas na verdade estamos escolhendo somente consequências das nossas próprias escolhas. Israel se tornou o que é hoje por consequência das suas próprias escolhas, né? Como que essa parte da compaixão de Jesus, e a gente pode fazer um ensejo já da lição de quarta, um Deus ciumento. No contexto ocidental, ciúmes é algo pejorativo, mas no contexto do Oriente é uma qualidade. Como que a gente pode fazer esse ensejo da compaixão de Jesus e esse Deus ciumento para apresentarmos aqui para os nossos professores e alunos? Eu penso que quem gosta quer o bem. Quem gosta quer cuidar. Quem gosta é zeloso. Pelo fato de Jesus Cristo gostar daquele povo, Deus gostar de sua nação, da nação de Israel, Deus gostar do seu povo, Deus era zeloso e não queria que misturasse esses com outros deuses. Daí então vem a quarta-feira. Por quê? Primeiro, a compaixão de Cristo, ela era paciente, olhava para o povo e falava, puxa vida, rapaz, vocês estão errados nisso, consertem, eu amo vocês, vou te dar a bênção, como foi bem dito pela senhora, vou dar a bênção. Às vezes eles nem estavam ali tão bem com Deus, mas Deus dava água. A galera reclamando ali, você lembra da história de Moisés, a senhora leu há pouco tempo, bateu lá na rocha, puxa vida, não era para bater, era para só falar. E aí Deus foi, ainda assim, deu para eles a comida. Deu para eles a água. Puxa, os camaradas estavam vendo os milagres. Deus tinha aberto o mar vermelho. Saíram do Egito. Chegou lá. Puxa vida, não tem nada, você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Cadê comida? Puxa, Deus colocou uma nuvem de fogo, colocou uma nuvem ali para não queimá-los. As suas sandálias não se rasgavam. Deus estava sendo um ser de compaixão, pensando nos camaradas. Em Israel também, na época de Cristo. Então, quando eu olho aqui, eu percebo, Cristo era movido pela compaixão diante das pessoas que enfrentavam aflições ou necessidades. E ele não apenas sentia compaixão, mas também atendia às necessidades das pessoas. Daí a importância, o Ministério da Asa, de atender com compaixão a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes estamos vendo pessoas sofrendo, não, eu vou orar por você e tal. Pô, o cara tá pedindo um alimento, o cara tá pedindo uma ajuda e o irmão vai ficar só na oração. Puxa, temos que ter compaixão de abençoar. Eu percebo isso quando Cristo via aquelas multidões, mandou parar todo mundo, senta aí porque agora eu vou dar comida para vocês. Como? Desse cara, chama o menino ali que tem o peixe e o pão. E aí chamou o menino, fez o milagre da multiplicação. Não foi o milagre da divisão, foi o milagre da multiplicação. Perceba. Aquele que lê entenda. Então, Jesus multiplicou ali os pães, abençoando todo mundo. Por quê? Compaixão. Como é que manda essa galera com fome de volta? Ele sentia Compaixão de todo mundo. Então, é com esse sentimento que eu olho para Deus, um Deus de compaixão. Ele era ciumento por quê? Porque a palavra ciumento, como foi bem dito, para o nosso contexto é complicado. Traz uma ideia pejorativa, né? Puxa vida, ciumento, alguém que é mau, alguém que possessivo. Mas a melhor ideia, o autor também declara, é ser alguém zeloso. Puxa, eu tô cuidando, eu quero o bem, eu quero que você não se misture com outros deuses, eu quero você só para mim, eu quero exclusividade nesse relacionamento. Bem,
Você pode dizer, puxa, no relacionamento entre eu e minha esposa, eu também quero exclusividade, que ela durma só comigo, que estejamos em unidade aqui. É esse mesmo sentimento, não de ciúme, mas de zelo, de unidade que Deus tem com o seu povo. É. Então, esses dois aspectos que eles abordam aqui. Eu queria voltar só um pouquinho na imagem da galinha, com os pintinhos embaixo das suas asas, né? Eu acho tão doce e tão terna essa comparação, porque eu cresci no interior da Bahia. E era muito comum, porque havia galinhas no nosso quintal, né? E a gente amava quando os pintinhos nasciam do ovo, né? E a galinha, ela se transformava. Sim. A galinha se transformava quando os pintinhos nasciam, não é? E ela ficava mais nervosa. E aí eu estou querendo trazer, talvez, de uma forma analógica para a questão do ciúme. Ela se transformava e queria, no momento certo, especialmente no anoitecer, porque quando escurece, a galinha pode perder um pintinho. Olha que legal. Estou falando como mãe, deixando até a emoção aflorar, né? Quando escurece, um pintinho pode se perder. Então, quando está anoitecendo, ela os coloca todos embaixo das suas asas. Nada pode ser tão extraordinariamente compatível, não é, com o amor de Deus do que esta ilustração, não é? O Senhor quer nos colocar todos debaixo das suas asas. E quantos de nós escapa na escuridão da noite? É como a ovelha que se perde. A mesma coisa que o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu, não é? Então, eu não podia deixar de fazer essa reflexão sobre essa comparação da compaixão de Deus como uma galinha, não é, que coloca os seus pintinhos sobre as asas. E a questão dos ciúmes, e nós já dissemos aqui que é zelo, né? Sentir ciúmes como Deus sentia do seu povo era cuidado, era zelo. Um dia eu perguntei para uma pessoa, falei, você gosta de que o seu cônjuge tenha ciúmes de você? Ele falou, eu gosto. Eu gosto porque é na medida certa. Ele falou assim. É ciúmes na medida certa, porque ela está demonstrando a mim o cuidado, a exclusividade, não é? O quanto ela me quer perto dela, ao lado dela, recebendo inclusive dela o cuidado, né? Então, exatamente como Deus, o ciúme de Deus, ele é na medida certa. Ele nos quer só para ele. Aí sim, ele não quer nos dividir com nenhum outro Deus. Exclusividade. Você é minha propriedade. Né? Mas é para cuidar, assistir, proteger e nos salvar. Justamente aí que estava falando na lição mesmo é sobre isso, sobre essa exclusividade que Deus quer com o povo dele. Porque o povo vivia traicionando Deus, vivia dando as costas para Deus, mas Deus ele queria a exclusividade do povo. E você vê que é uma linha, vamos dizer, meio que tênue entre ciúme e zelo. O zelo ele vai até um certo ponto, que é esse cuidado que você tem com a pessoa que você ama, o cuidado, a proteção, a exclusividade. E aí vem a palavra que é o ciúme, que a gente conhece aqui, que já é algo que já se torna mal, né? Que já é mais possessivo, já é mais... me pertence, essa pessoa é só minha, eu não quero... Aí vem aquele jogo. E você vê também que até mesmo sobre a galinha. A analogia que a irmã fez aqui, a doutora fez sobre a galinha. Olha, ela colocando ali os pintinhos todos debaixo da asa. Poderia olhar e falar assim, ó a possessão da galinha, né? Com os filhos dela, é meu, é meu. Mas não, ali ela estava protegendo. Mesmo quando um outro animal quer atacar, ela não vai para cima, ela não vai brigar, vai lutar. O Deus de Israel era esse Deus, que ele protegia o povo também. Ele tirava ali a espada e falava, vem, são meus filhos, eu vou proteger, pode ter o exército que for, eu vou proteger. Porque são meus filhos, são exclusivos meus. Mas o povo dava as costas para Deus.
É onde entra no contexto de quinta-feira, a última parte da nossa lição, né? Compassivo e apaixonado. A lição ela fala assim: não devemos apenas buscar conforto em nossa fé cristã, mas nós também devemos ser motivados a consolar os outros. Por fim, devemos reconhecer que nós não temos o poder de transformar nosso coração. Somente Deus pode fazê-lo. Devemos, portanto, pedir a Deus para que Ele nos dê um novo coração repleto de amor puro e purificador para com Ele e para com os outros, que exalta o que é bom e remove toda a sujeira que há dentro de nós. Para termos um Deus compassivo e apaixonado, nós temos que abdicar daquilo que a gente mais quer. Ter o controle das coisas e sermos autossuficientes e independentes de Deus. O ser humano ele tem a tendência de querer sempre buscar trazer suas próprias soluções. E aqui a lição ela começa a falar que Deus, por ser compassivo e apaixonado, Ele é o solucionador de todas as coisas. Ele não precisa do auxílio humano para isso. Ele é a solução, a essência em solução para tudo o que nos aflige. Como que esse Deus compassivo, apaixonado, essas emoções divinas mostram para nós nos dias de hoje? Como que a gente pode aplicar isso para os nossos professores? E a gente vai deixar uma mensagem final para os nossos alunos. Eu queria só fazer a leitura de 2 versículos de Coríntios 13, porque a gente está aprendendo o tempo inteiro que Deus nos ama e que eu preciso refletir o amor de Deus para outras pessoas. E aí vem Coríntios 13 e nos traz um manual de como nós devemos amar. O que é o amor? Né? O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Esse enfim, essa descrição representa de forma muito real o amor de Deus. E nós, que precisamos reproduzir este amor. E que o amor verdadeiro está aqui. É um amor benigno, é um amor que sofre, é um amor que não inveja, é um amor, que não busca os seus interesses. Porque, em geral, nós amamos esperando algo em troca, não é? Isso acontece na relação de pais e filhos, de marido e mulher, de amigos, não é? Eu amo, mas muitas vezes é numa relação de busca dos próprios interesses. Então, acho que a minha mensagem aqui novamente, não é o que eu falei naquele outro dia que a gente gravou, não é? É um exercício. Essa lição nos convida a um exercício desafiador de nós buscarmos amar e nós buscarmos refletir o amor nosso por Deus e o dele para conosco, para outras pessoas, mas tendo esta referência, o quanto eu tenho me esforçado para me tornar a lição. Pergunta isso aqui na parte quinta-feira. Esse tipo de pessoa que ama como Coríntios 13 para com os outros. Mas a verdade, pastor, é que nós não conseguimos. Nós só vamos conseguir se nós vivermos este amor como fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa ser buscado para que ele haja, para que ele exerça a sua influência em nossa vida, e ela é transformadora. Bem, para mim o enredo da lição, à luz do que a doutora Damares falou, de ser compassivo, longânimo, protetor, é símbolo do caráter de Deus, de alguém que ama. Então, quando eu passo ao longo da lição, eu percebo que o Senhor sempre ama e tenta se relacionar com o crente, tenta se relacionar com o seu povo, para que ele se volte e haja uma unidade. Então, essa lição aqui mostrou isso, como foi dito também aqui pelos amigos, que a história da galinha, né? A galinha ali, ela protege, eu também tinha muita galinha no sítio,
ela protege quando chega perto, levanta aqui as penas de cima, já fica toda oriçada ali para proteger os seus pintinhos. Deus protege a gente tanto dos problemas externos, porque muitas vezes ele falou assim, ó, não pega nenhuma arma, pode ficar tranquilo, só toquem as trombetas, eu que vou guerrear por Israel, eu que vou enfrentar o inimigo. Por quê? Porque vocês são meus, povo escolhido meu. E problemas internos. Quando o povo de Israel caía, também problemas internos, Deus tinha que entrar. Falar assim, ó, tira esse Deus daqui, quebrem Baal, tirem as estátuas, tirem as coisas, façam isso, façam a limpeza num povo de Israel. Então, Deus tanto é um Deus que nos protege das coisas externas, quanto das coisas internas. E o que ele faz como um ato de amor. Amém. Eu aqui ouvi que essa lição, para mim, ela trouxe, em primeiro lugar, que não é mal você sentir emoções. A lição trouxe isso. Jesus sentia emoções. Eu sentia emoção, isso não me faz uma pessoa má. Não me faz que uma pessoa que não é racional tampouco por eu estar sentindo emoções. E outra coisa, a lição, ela te incentiva a você sentir emoções. Ela te incentiva a você amar o próximo, amar as outras pessoas, amar a Jesus. E também você tem compaixão, que é um sentimento, é uma emoção, compaixão pelas pessoas que te cercam, pelas pessoas que te rodeiam. Então, eu acredito que essa lição dessa semana está nos chamando a isso, a amarmos a Deus sobre todas as coisas e termos compaixão ao nosso próximo. É isso aí. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado, pastores, doutora Damares. Estamos aí nos encaminhando para o final de janeiro. Fevereiro já está chegando. Que Deus possa ser o centro do teu coração, da tua vida e principalmente que você venha buscá-lo em espírito e em verdade constantemente. Vamos terminar com uma oração. Pastor Felipe, pode orar para nós? Sim. Oremos. Santo, Santo Deus, Pai Criador, te damos graças, Senhor, por estarmos tendo esse privilégio de estudar a sua palavra, Senhor, e de entender um pouco mais sobre o seu amor conosco. E também, Senhor, aprender a ter compaixão, a ter sentimentos pelas pessoas que nos rodeiam, Senhor. Amém. Coloca esse sentimento no nosso coração, nos acrescenta cada dia mais amor, mais esse desejo de te servir, Senhor, e que possamos também amar os nossos próximos. Esteja conosco, abençoe os que estão em casa nos assistindo, isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, coloca aí de onde você nos assistiu, que Deus te abençoe e te proteja. Essa lição, o amor e a justiça de Deus veio para ficar no nosso coração. Coloque em prática, viva isso e tenha certeza que o Senhor, Ele te espera. Um grande abraço, fica com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.